Amém. Boa noite aos irmãos. Vou pedir para essa primeira oração, para a Bia fazer nossa primeira oração. Senhor Jesus, obrigada, Deus, que podemos te adorar, Deus, que esse louvor chegue, Deus, o culto chegue a Ti, seja um cheiro agradável, Deus, que o Senhor possa estar tocando em cada coração aqui, Deus, que possamos estar com a mente, Deus, voltada a Ti, e te engrandecendo, Deus, o Senhor tem feito tantas coisas, tem respondido tantas orações, Deus, e só temos que te louvar, Senhor. Fica com quem possa estar vindo, Deus, protegendo, guardando, Deus, traz as pessoas que possam ouvir a palavra. Fica com o louvor, Deus, fica com o pastor com mensagem. Que o Senhor esteja abençoando, Deus. É isso que eu estou te pedindo, Senhor, e te agradecendo, Senhor. Amém. Amém. Quem tem adoração no DNA, amém? Amém. Isso é fruto. Claro que o poeta usou uma metáfora, algo que desce a dimensão da nossa nova condição como filhos de Deus, colocando no nosso código genético a adoração a Deus. Algo que é instintivo, todos os nossos instintos, todas as nossas as necessidades que o nosso corpo sente, está escrito lá no nosso código genético que Deus preparou para cada um de nós, fez o código genético do Nestor, da Marilda, da Mavi, de cada um de nós, e Ele nos preparou como pessoas únicas. Só que no momento da nossa conversão, quando fomos regenerados e temos essa vontade
incontrolável de adorar a Deus e quando choramos e quando clamamos, quando buscamos a Deus, nós temos esse anseio, essa vontade, por causa dele, autor e consumador da nossa fé. Vamos cantar, autor da nossa fé, autor da minha fé. Querido Deus, nos abençoe nessa noite, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua voz, que será transmitida através da mensagem, Senhor.
que possamos ter o discernimento de entender a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, e talvez não tenhamos claro, Senhor, em nossas mentes os Teus propósitos. Certamente os Teus propósitos são muito maiores do que pensamos ou imaginamos, mas colocamos no Teu altar, Senhor, os nossos pedidos, as nossas petições, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas angústias e aflições, Senhor. Mas reconhecemos que o Senhor é todo poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Isso conforme o Seu poder, Senhor, e que esteja agindo em cada um de nós, agora e para sempre. Amém. Amém. Aqui em casa, né? Eu tenho irmãos mais velhos, mas aqui em casa eu sou o mais velho. E sendo mais velho, você tem algumas responsabilidades, você tem deveres, até mesmo de aconselhamentos e coisas que me tocam muito o coração. Quando não estão bravas comigo, me chamam, falam que eu sou um segundo pai. Tem o pai, todos temos em comum aqui, menos a Fernanda.
mas que eu muitas vezes faço esse papel de pai também. E agora minhas meninas cresceram e elas passam grande parte do dia fora de casa, e eu compartilho daquela ansiedade também que acho que o pai tem, que a Bia tem em relação ao Fer, que a Marilda teve em relação à Bárbara e ao Ramon, que a Margarida teve em relação ao caçula, as irmãs mais velhas, que a mãe também, essa preocupação de o que está acontecendo. Eu não tenho contato, mas eu acredito nelas e sei sei que vai dar tudo certo. E Deus está protegendo. E muitas vezes eu passei horas a fio fora de casa, saindo 5:30 da manhã de casa, voltando praticamente 11 horas. Por causa de faculdade, de trabalho, de estágio, de diversas coisas. Mas é bom quando você chega em casa e tem lá uma careca te esperando, de braços abertos, te recebendo em casa. E essa é a figura que Deus tem, que Deus se revela como um Pai amoroso que está de braços abertos te esperando, para quando você chegar em casa. Aqui nós somos enviados de Cristo, enviados de Deus para uma missão muito especial, que é mostrar, anunciar o Evangelho a toda criatura e trazer para perto de Deus mais e mais irmãos, anunciando, falando da palavra e mostrando para o mundo: você não pertence aqui. A pessoa que está te esperando para aquele dia tem algo muito melhor para você e Ele quer te chamar de filho. E não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus e se sentindo abraçados pelos braços do Pai. E quando você estiver desesperado, quando você estiver angustiado, e quando você estiver feliz, quando você estiver triste, quando você estiver se sentindo desamparado, mas quando você estiver alegre por todas as bênçãos que tem te alcançado, leve aos braços do Pai, à presença do Pai, abrace Deus, converse com Ele, chore, clame e derrame o seu coração diante do Pai. Desesperado
vem como estás. Venha com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, com todo o seu pecado. Este é um convite que Jesus faz para que Ele possa atuar na tua vida e tirar todo o seu pecado. Há uma deturpação com essa frase do vem como estás, onde as novas heresias antigas também, sempre são heresias recicladas, mas tem uma roupagem nova, conforme o passar do tempo. Mas hoje em dia, com as agendas progressistas, isso foi tema da escola dominical de hoje, lá na igreja do Boqueirão, onde o evangelho é deixado em segundo plano, é torcido para que eles te convençam, ao invés de te convencerem, ao invés de ensinarem que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo, eles querem impor ao Espírito Santo em que você aceite a sua condição como algo natural, algo que é seu. Você não precisa renascer. Deus tem que se conformar com quem você é e te aceitar do jeito que você é. Não é isso que a Bíblia fala. O rico que chegou a Cristo e perguntou: o que eu faço para obter salvação? Ele disse que você precisa nascer de novo. Você precisa alterar todo o teu ser para ser aceito por Deus. Você, do jeito que está, nunca será aceito. Você precisa mudar o seu caminho, mudar as suas escolhas. Mesmo que você continue com a sua natureza pecaminosa, e nós sabemos que não conseguimos orar como convém, não conseguimos adorar a Deus como convém, não conseguimos seguir as leis que Deus nos dá. Mas no processo da santificação, nós temos um guia, nós temos alguém que advoga ao nosso favor, e nós temos um juiz justo, onde, se nós apresentarmos uma carta com as nossas obras, o juiz vai ler, e não importa se a tua ficha de boas obras ocupar uma sala inteira de arquivo. O que importa é você apresentar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Nada do que você possa fazer, do que você possa cantar, do que você possa oferecer para Deus, será suficiente para te salvar. Por isso que você é dependente do Pai, dependente de Cristo, completamente. Eu gosto muito de ilustrações que resumem alguns aspectos da Bíblia, e o da rendição é um dos meus favoritos, onde você está em guerra contra Deus. E você pode batalhar
durante anos e anos da tua vida. Pode batalhar por 5 anos, pode batalhar por 25, por 50 anos, por 90 anos. Você nunca vai vencer. Você pode morrer guerreando contra Deus, ou você pode levantar as mãos, olhar para os céus e pedir misericórdia pela sua alma, em atitude de rendição. Se render a isso. É o reconhecimento e a humilhação diante de Deus, de que você perdeu uma guerra, de que você perdeu a batalha, que você não tem armas para enfrentar Deus, mas você pode ser salvo entregando a sua vida a Ele. Essas ideologias que te ensinam a lutar contra Deus, onde descrevem um Jesus que não existe, onde descrevem um Deus que não existe. Paulo já alertava Timóteo que na primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Já foi dito aqui, o pastor me entregou, que eu gosto muito de debates, porque creio que isso ajuda pode me ajudar a saber dos argumentos a favor, ao contrário da minha fé. Mas muitas vezes você não tem o que fazer para num debate contra alguém que tem a mente cauterizada. Pessoa que tem a mente cauterizada, essa figura é muito importante, porque a cauterização pode ser feita por uma queimadura, controlada ou não, mas num procedimento cirúrgico, quando você recebe um corte muito profundo, você precisa cauterizar as feridas para estancar as hemorragias, e isso tira sensibilidade. Quando você se queima, você está cauterizando alguma parte do seu corpo e você perde a sensibilidade. É isso que essa figura nos mostra. Eles têm a mente cauterizada e não devem crer em Deus. Podem até crer, podem até estarem enganados, mas quem tem a mente cauterizada sabe que está fazendo, que está apostatando da fé, não acredita em Deus, não tem noção para onde que vai, ele apenas afronta Deus. Esses homens que têm a mente cauterizada, eles mentem, enganam milhões e milhões de pessoas e enriquecem,
ilicitamente, do ponto de vista moral, pode até ser legal do ponto de vista das leis dos países onde esses pregadores atuam, mas diante de Deus não é a maneira correta, porque juridicamente você tem que provar um estelionato, você tem que levar para uma corte, para eles analisarem todos os passos do processo, e muitas vezes não tem o que fazer contra esses homens poderosos que enganam multidões para benefício próprio. Mas o justo juiz há de prestar conta com esses homens. E não importa se apostataram de forma consciente ou de forma inconsciente, se tem a mente cauterizada ou se foram enganados, o juiz há de prestar conta, ele é justo e o nosso dever é orar pedindo para que aconteça um milagre da regeneração, para que uma nova criatura nasça, para que possamos chamar de irmãos. Eu tenho absoluta convicção de que a maioria do nosso quadro de políticos são corruptos, ladrões, que não conhecem a Deus, que na propaganda política dizem que são cristãos, e quando estão no poder perseguem a igreja, que têm a mente cauterizada, que roubam, que matam pessoas e não se importam com isso. Mas devemos orar a Deus para que ocorra o maior milagre que pode existir, que é o da regeneração. Eu não quero citar nomes, mas você pode pensar no político que você quiser. O quanto que eu louvaria a Deus pela conversão desse homem que você está pensando, pela conversão dessa mulher que você está pensando. Imagina poder chamar o Congresso Nacional inteiro de irmãos. Tudo isso depende do Espírito, depende de um verdadeiro milagre. Se for da vontade de Deus, acontecerá. Se não for, nós lutamos, nós brigamos e enfrentamos as perseguições. Mas tudo que acontecer, que seja para a honra e glória de Deus, porque Ele nos protege e Ele nos dá a certeza de que o mundo vindouro é muito melhor e tem coisas muito mais importantes para a nossa vida do que as coisas que temos aqui. Amém? Nos preparando para a mensagem dessa noite.
pastor para ministrar a palavra de Deus. Boa noite a todos. Alegria ver o Nestor hoje conosco. Muito contente. Deixa eu desligar isso daqui. Pouco frio, né? Mas olha, estava bem mais frio ontem, lá no pico do monte. Né? Lá quando estava, não estava, né? Tinha gente até vestido de saco de lixo lá para não passar frio. No Ló. Muito bem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 aos Coríntios, no capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3. 2 Coríntios 10, 3. A Miriam não quis subir o monte, né, Miriam? Mas na próxima você vai, né? Ó, quem gosta muito é o Nestor, gosta dessas, né? Dessas trilhas. Muito bem. Vamos. O Romildo queria que o Mateus, né, ajudasse ele, mas ele não quis, né? Então, vamos meditar na palavra do Senhor, 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 3. Diz assim, todos encontrados? 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua direção, a direção do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor esteja aplicando a palavra aos nossos corações, nos capacitando para entendê-la, nos capacitando para transmiti-la também. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Existem obstáculos que prejudicam o nosso desenvolvimento. Existem barreiras que impedem que os milagres se operem entre nós, se operem na igreja, se operem na casa, na família. Existem obstáculos. Nós estamos numa batalha, e é uma batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele trata desses obstáculos com os quais nós estamos lidando todos os dias. Quando nós pregamos a palavra, nós estamos falando desses obstáculos. Nós estamos trabalhando com esses obstáculos, nós estamos transpondo esses obstáculos. E quais seriam, então, os obstáculos que impedem o milagre de chegar? Nós temos visto aqui muitos milagres, e é interessante como esses milagres ocorrem quando esses obstáculos são rompidos, né? Temos visto tantas coisas acontecendo, resultado das orações, mas nós também vemos pessoas que não recebem muitas bênçãos, porque ainda não aprenderam a romper com esses obstáculos. E quais seriam esses obstáculos? O apóstolo Paulo, no versículo 3 do capítulo 10, 2 aos Coríntios, ele diz assim: embora
vivamos como homens, como seres humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. Paulo está falando sobre padrões humanos. E depois ele menciona esses padrões, se referindo a padrões de raciocínio, padrões de pensamento. Existem obstáculos que estão dentro de nós e dentro da maneira como nós cremos, ou dentro da maneira como nós construímos os nossos pensamentos em relação à vida. E como que nós podemos quebrar esses obstáculos? Como que nós podemos transpor esses obstáculos? Toda pregação, ela é uma ação de Deus para reformular a maneira como nós pensamos a respeito de princípios bíblicos, de palavras bíblicas. E quando o Espírito Santo age, há uma iluminação e nós rompemos padrões. O que é um padrão? Um padrão humano é um padrão de raciocínio e um padrão de comportamento. Nós vivemos com padrões. A nossa mente trabalha aglutinando padrões. E esses padrões regem a nossa vida. E regem a nossa maneira de ser. E o apóstolo Paulo trata com isso, né? Ele diz assim, olha, embora nós vivamos como homens, nós não lutamos, nós não militamos segundo os padrões humanos. Talvez na versão dos irmãos esteja diferente. Diga assim, nós não militamos segundo a carne, não é isso que está aí? Na Nova Versão Internacional fala que é de padrões humanos, de padrões da carne. Quando se refere à carne, aqui está falando do ser humano. Embora lutamos, né? Diz assim, não lutamos segundo a carne, embora vivamos como homens, isto é, vivamos segundo a carne. E eu gostei dessa tradução que fala desses padrões. E é interessante como a gente percebe que as pessoas andam conforme padrões, né? E se esses padrões de raciocínio não forem mudados, passarão por acaso não, é o Espírito Santo que controla todo o culto, né? O Israel falou sobre isso, com outras palavras agora há pouco. Que a pessoa pode estar lutando contra Deus 90 anos. E continuará perdendo, se não houver uma mudança de padrão. Por exemplo, aqui na igreja mesmo, vamos aproveitar que estamos num grupo pequeno, a gente sabe quem tem motivo justo, né, para se atrasar, por exemplo, que às vezes é um trabalho, às vezes é uma circunstância, mas nós sabemos quem já tem um padrão. O que é um padrão? Um padrão é algo que será assim, constante, sempre. E não tem justificativa, assim, não, né? É evidente, eu também me atraso em tantas circunstâncias, porque pode acontecer um trabalho, pode acontecer um parente que chegou, pode acontecer, aí é algo fortuito. Mas o que é um padrão? Um padrão é quando nós já estamos programados para agirmos assim. Domingo passado eu falei, no final do culto eu recebo uma mensagem justificando alguma coisa, né? Daí quando terminou o culto, o que aconteceu? Eu recebi uma mensagem justificando alguma coisa. Por quê? Por que eu sabia? Eu sou um adivinho? Não. Porque existe o quê? Existe um padrão. Existe um padrão. Quando o Israel também mencionou, vamos aproveitar o que ele disse, da consciência cauterizada. O que é a consciência cauterizada? Fala em Timóteo, né? A consciência cauterizada é aquela que
Eu usei até uma ilustração que ele achava que estava na Bíblia, não está na Bíblia, mas a consciência que é autorizada, a consciência é mais ou menos que nem uma estrela de 5 pontas, né? Cada vez que você faz uma coisa errada, aquela estrelinha gira e dói na carne, tá? E você, mais uma coisa, você desobedece, a estrelinha gira e dói na carne por causa das pontas. Mas com o tempo, o que acontece? Gasta as pontas. E daí a estrelinha gira e já não dói mais nada. Isso daí é uma ilustração para a consciência cauterizada. É quando a pessoa já não percebe. Por quê? Porque se estabeleceu na sua vida um padrão. Existem padrões que se estabelecem na vida da gente que acabam por impedir o nosso crescimento, impedir que nós percebamos o perigo das seitas, como foi dito, impedir o milagre na vida da gente. E Paulo diz que esses padrões, eles precisam ser demolidos. E o primeiro que aparece aqui, o primeiro obstáculo a que nós recebamos um milagre, ou a que nós consigamos crescer, ou que nós consigamos nos desenvolver, o primeiro obstáculo está ali no versículo 4, diz assim, versículo 4 do capítulo 10, segundo aos Coríntios. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Então, o primeiro obstáculo que nós temos são os padrões de comportamento. Vamos ver assim, padrões de pensamento. Vamos ali. João 11:16. Vamos ler? João 11:16. Para nós entendermos esse processo, né? Nós vamos ver um homem aqui que tinha um padrão de raciocínio que precisava ser quebrado. Então, 11 de João, né? Evangelho de João, versículos 14, 15 e 16. Vamos ler, diz assim. Então eles disseram claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Aqui é Jesus falando, tá? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Qual que é o padrão de raciocínio aqui de Tomé? Nós vamos ver que é um padrão, porque nós vamos ver outros textos. Aqui Jesus está falando assim, vamos, Lázaro morreu. Mas Jesus ele diz assim, para que vocês creiam, vamos até ele. E Tomé disse o quê? Vamos para nós morrermos. Os irmãos estão vendo como que era a mente de Tomé? Nós vamos morrer. Jesus indo lá, ele vai ser assassinado. Vai morrer que nem Lázaro morreu. Mas vamos juntos para que possamos morrer. Os irmãos conhecem alguém assim? Que a gente diz, vamos lá fazer evangelismo. Vamos, mas ninguém vai ver mesmo. Né? Vamos para morrer juntos. Vamos fazer, mas não vai dar certo. Por que é um padrão em Tomé? Isso daí. Vamos ver em João 14:5. João 14:5. Ou melhor, João 14:4. Olha só, outro episódio na vida de Tomé. No mesmo Evangelho de João. Diz assim, vocês conhecem o caminho para onde vou. Aqui Jesus está falando. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Daí Jesus diz, eu sou o caminho. Né? Esse era um homem cheio de dúvidas. Primeiro, no caso de Lázaro, ele diz, vamos lá que a gente morre com ele. Daí Jesus pega e fala assim, olha, vocês sabem para onde vou, né? Vocês conhecem o caminho que eu vou.
E Tomé diz o quê? Senhor, não sabemos por onde vais, como vamos saber o caminho? Vamos ver um outro texto, João 20. Mesmo Evangelho de João, também Tomé. Tomé tinha uma estrutura de raciocínio. No versículo 24 e 25 diz assim, João, capítulo 20, 24 e 25, diz assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque aqui do meu lado, e não sejas incrédulo, mas creia. Esse é um exemplo de um padrão que precisa ser rompido, que precisa ser quebrado. Quando sempre, em qualquer circunstância ou em qualquer atitude, há uma resposta, e a resposta de Tomé, em todos os momentos que ele aparece nas Escrituras, é uma resposta de dúvida. Vamos com ele para que morramos. Senhor, nós não sabemos para onde ir, mas como que a gente vai saber o caminho? Jesus apareceu, mas só se eu pôr a mão ali onde ele foi ferido, senão não crerei. E Jesus tem que aparecer ali. São estruturas que precisam ser quebradas, porque essas estruturas de raciocínio criam uma previsibilidade no comportamento das pessoas. A gente tem lutado muito aqui na igreja, vamos aproveitar que estamos hoje num grupo pequeno, com a previsibilidade, né? A Bia, que está há tanto tempo aqui, você não prevê atitudes e comportamentos com muita facilidade, né? Nós prevemos. E muitas vezes eu tento trabalhar para que haja uma mudança de estrutura. E muitas vezes eu me sinto frustrado, porque a mudança não acontece. E a pergunta é como derrubar esses padrões de pensamento. Esses padrões de comportamento que ferem, né? Que quebram a expectativa, inclusive do próprio desenvolvimento da igreja. Por isso que nós colocamos como obstáculos ao milagre, obstáculos ao crescimento, seja individual, seja coletivo, padrões de pensamento. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, a nossa guerra, a nossa batalha é contra isso, por causa dessa previsibilidade, por causa daquilo que a Bíblia chama de pensamento vicioso, é aquele pensamento que é negativo e que anda em círculo. Então você tem na sua batalha quebrar esse círculo vicioso, para que a pessoa se acorde e possa ir num trajeto diferente. Porque a pessoa com pensamento vicioso, ou a pessoa que segue padrões humanos de comportamento e atitude no seu raciocínio, e é ali que acontece a batalha espiritual, ela não consegue progredir. Não consegue progredir. Vamos ver lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 6. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, o teu também está assim, Marilda? 8? É. 8, né? Pois tem mente dividida e é estável em tudo que faz. Então, coração dobre, mente dividida, que cocheia entre dois pensamentos. É aquele que tem um padrão humano de comportamento e que não receberá do Senhor coisa alguma.
Aqui está fechada a questão. O homem de coração dobre é aquele que segue padrões humanos, mas ao mesmo tempo que ele está arraigado com as coisas deste mundo, ele quer andar com o Senhor. Só que quando ele entra nessa duplicidade, a escolha dele sempre será aquela do seu padrão que está estabelecido na sua mente, pois é homem de coração dobre e é inconstante em todos os seus pensamentos. Então, o primeiro obstáculo é esse padrão que precisa ser quebrado. Vamos voltar lá para 2 Coríntios, nosso texto básico. 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4. A segunda coisa que Paulo coloca, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? Aqui Paulo está falando só sobre a mente, depois ele fala de raciocínio, depois ele fala dos sofismas. Essas fortalezas são as fortalezas que se estabelecem na mente da gente. O que é uma fortaleza na mente da gente? Então, primeiro a gente tem que entender como é que funciona a mente da gente. Nós trabalhamos a vida toda com estímulos dos nossos neurônios. Nós temos neurotransmissores, né? E os nossos neurônios, eles fazem sinapses, né? Quando um neurônio encontrando-se com o outro, e daí ali no meio tem o que? Os neurotransmissores, e nós vamos construindo raízes, que são raízes de raciocínio, de pensamento. E Paulo, já naquela época, chama isso de quê? De estruturas. Os cientistas hoje em dia sabem que nós temos estruturas montadas no nosso cérebro. Tanto que, conforme a sua história de vida, desde que você é pequeno, as estruturas estão estabelecidas ali. E quando você age, você vai agindo de conformidade com essas estruturas que foram construídas, né? Ao longo das suas experiências. Porque conforme as suas experiências, conforme aquilo que você lê, conforme é o seu lar, conforme a educação que você teve, essas estruturas se formam. E o que acontece? Muitas vezes são estruturas ou fortalezas, como diz o apóstolo Paulo, que impedem a sua relação com Deus, que impedem os milagres de Deus virem para a sua vida, que impedem o seu entendimento das coisas de Deus. Então Paulo diz, destruímos fortalezas. Vamos pensar assim, vamos pegar alguns exemplos para a gente entender o que são essas fortalezas. Por exemplo, como pensava Balaão? Alguém sabe? Lembram do profeta Balaão, no Antigo Testamento? Chegaram para ele e disseram assim, amaldiçoe o povo de Deus, né? Para que a gente possa ganhar a batalha contra o povo de Deus, que nós vamos te dar tesouros, vamos te dar dinheiro, prata, ouro. E daí, como a mente dele era estruturada em busca do lucro, ele chegava diante de Deus e dizia, eu quero amaldiçoar o povo. Deus dizia, não, esse povo é um povo abençoado. Ele dava mais um jeitinho, ia por outro caminho, e ele queria arrumar alguma maneira de amaldiçoar o povo de Deus, porque ele queria o lucro. Havia uma estrutura montada no seu cérebro, e essa estrutura estava relacionada ao lucro. E Deus falou, não, esse povo é povo abençoado, você não vai amaldiçoá-lo. Daí o que ele fez? Não, ele chegou e disse, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas eu vou, pela minha experiência, eu vou te ajudar. Se você pegar uma mulherada bonita, seminua, né? E colocar no meio do acampamento, eu não preciso amaldiçoar o povo, mas o povo cai no pecado, e por si só Deus abomina o pecado, e daí o povo será automaticamente, sem a minha palavra, amaldiçoado.
nada fazia a sua estrutura mental, a sua fortaleza mental se modificar, porque ela estava atrelada à ideia do lucro. Os irmãos estão percebendo? A pessoa que foi construída e constituída de uma determinada maneira, ela só consegue raciocinar daquela maneira, a não ser que Deus quebre esse padrão, derrube essa fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, vamos ali em Judas, a gente vai ver 3 indivíduos que tinham uma estrutura de raciocínio, cada um da sua maneira. Vamos ver em Judas, antes do livro de Apocalipse, no versículo 11. Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. Qual que era a estrutura de raciocínio de Caim? Alguém se lembra? Caim foi rejeitado porque ofereceu para Deus as sobras. Quando ele ofereceu para Deus as sobras, ele estava dizendo: eu sou mais importante do que Deus. E o seu raciocínio, então, porque diz assim, ó, Caim, no final de um tempo, ofereceu ao Senhor uma oferta, né, dos frutos da terra. E Abel foi aceito. Por quê? Porque Abel, como é que era a estrutura de raciocínio de Abel? As primícias. Primeiro Deus, depois eu. Qual que era a estrutura de raciocínio de Caim? Primeiro eu, depois Deus. É o primeiro que aparece. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão. O erro de Balaão é que a vida dele era buscar o lucro. Não importa onde ele estivesse, o que ele estivesse exercendo, ele pensava só em lucrar. Tanto que quando Deus colocou um anjo diante dele, para impedi-lo de seguir aquele caminho, ele ainda assim, sendo repreendido por um jumento, por uma mula, ele continuou ainda querendo lucro. E o terceiro que aparece aqui e foram destruídos na rebelião de Corá. Quem que é Corá? Corá era um indivíduo que tinha no seu raciocínio uma estrutura de pensamento, uma fortaleza que precisava ser quebrada. Ele queria ter proeminência sobre os outros. Ele chegou para o povo, né? Primeiro chegou para Coré, Datã, chegou para Datã e Abirão, e falou assim: Moisés está mandando na gente, mas nós somos tão bons quanto ele. Por que ele quer ser príncipe e dominar sobre nós? Nós também somos líderes. Essa foi a rebelião de Coré. E Coré falou com Datã, com Abirão, depois com 250 líderes que tinham um incensário, e depois a nação toda foi apedrejar Moisés, e Deus teve que salvar Moisés e Arão. Mas na estrutura de raciocínio de Coré, ele queria ter liderança e sobrepujar o seu líder, que era Moisés. As pessoas trabalham a partir das fortalezas que constroem nas suas sinapses. Porque quando a gente fala da alma humana, nós estamos falando da psique. Como que é alma em grego, os irmãos sabem? A palavra alma? Psique. E é ali que o Espírito Santo trabalha para transformar o indivíduo. Mas é ali também que o diabo trabalha para derrubar o indivíduo. E o diabo se aproveita dessas fortalezas para manter o indivíduo longe de Deus. E o papel da igreja, o papel da pregação, o papel do Espírito Santo é demolir, como diz o apóstolo Paulo, fortalezas e todo conhecimento que se levanta contra Deus. Por isso,
aparece ali destruindo as armas da nossa luta. Não são conforme os padrões humanos, mas são poderosas para destruir fortalezas, fortalezas da mente. Essas fortalezas, elas estão estruturadas na mente e ditam o comportamento da pessoa. Quando a gente percebe qual é a principal estrutura que domina um indivíduo, é justamente ali que nós temos que trabalhar para uma mudança de atitude, para uma mudança de comportamento. Todas as pessoas que receberam um milagre é porque elas romperam com estruturas de raciocínio que impediam elas de receber o milagre de Deus, né? Vamos ver, por exemplo, em Marcos, no capítulo 2. Vamos abrir lá, Marcos capítulo 2. Fala de um caso desses. Nós vamos ver como que era a estrutura de pensamento desses indivíduos. Marcos, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Prestem atenção, diz assim, todos encontraram, né? Marcos 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Os irmãos conseguem imaginar a estrutura de raciocínio desses 4? Porque Jesus estava numa casa lotada, a multidão, não tinha como chegar até Jesus, e daí esses 4 pegaram o paralítico, colocaram numa maca, carregaram, né, cada um num dos lados, e pensaram: o que faremos agora? Nós vamos ter que subir no telhado, amarrar cordas, abrir o telhado, baixar o paralítico até a presença de Jesus. Mateus, Fernanda, Miriam e Bia, vocês fariam isso? Chegasse a multidão, o pregador está lá no meio, trabalheira, né? Vamos ter que arrumar corda, vamos ter que arrumar uma maca onde possa se amarrar as cordas, vamos ter que subir lá e tirar aquelas telhas. Que tipo de estrutura de pensamento e de raciocínio havia na mente desses 4 homens? Havia o pensamento de que valia a pena. Havia o pensamento de que o obstáculo era para ser quebrado. Havia o pensamento de que ali Jesus estava, ele era tão importante. Havia misericórdia no coração deles, porque pegaram aquele homem, amaram aquele homem, queriam a libertação daquele homem, e eles tinham uma estrutura na sua mente, na sua alma, uma estrutura de fé. Se fosse Tomé, o que ele diria? Lembram do Tomé, né? O Tomé primeiro disse, quando Jesus disse: vou lá, Lázaro morreu, e lá eu vou realizar algo que fortaleça a fé de vocês. Ele falou: vamos lá morrer junto com ele, né? Daí, nós vimos Jesus, ele ressuscitou, esteve aqui conosco. Se eu não meter a mão lá onde ele foi furado, ou colocar o dedo nos seus cravos, não crerei, né? Uma estrutura. Agora, qual que é a estrutura
vocês se parecem mais com o Tomé ou com esses 4 aí? Pegar 4 aqui da igreja, fariam isso? Quando a gente pensa, e eu fico pensando que os irmãos aqui são no frio, aqui na igreja e tal, porque existe na mente de cada irmão aqui uma estrutura abençoada. Porque lá em casa, o que aconteceu com vocês? Vocês pensaram, tá frio, mas vale a pena. Tá frio, mas tem a palavra. Tá frio, mas tem a comunhão. Tá frio, mas tem a intimidade com Deus. Tá frio, mas Deus ouve as nossas orações. Deus tem sido bom conosco. Está frio, mas Jesus esteve naquela cruz e Ele não se importou com o clima. Morreu por mim. Tudo isso são estruturas. Vamos ver também. Os irmãos conhecem a história, né, da mulher que tinha o fluxo de sangue, 12 anos sangrando, né, enfraquecida. Como é que era a estrutura de raciocínio dela? O que ela pensou? Porque ela podia ter pensado de 2 maneiras. Ela podia pensar assim, bom, eu já estou 12 anos sofrendo, já gastei todo o dinheiro que eu tinha, a multidão não vai deixar eu passar, né? Além disso, eu não posso tocar em ninguém, porque tudo que eu toco fica imundo segundo a lei, por causa do fluxo. E eu só vou me cansar e não vai dar em nada. Mas ela não pensou assim. Ela pensou assim, tão somente eu conseguia chegar até onde Jesus está e tocar na franja da sua roupa, ficarei curada. Os irmãos estão percebendo que tem gente que não recebe milagre? Né? Às vezes a gente está aqui no culto de oração, Senhor, abençoa, cura, liberta, transforma. Estou bem. Daí chega ali na esquina, eu sei que eu vou continuar com a minha dor, com o meu sofrimento, né? Porque a estrutura não foi mudada. E o Espírito Santo ele precisa trabalhar essa estrutura. Por isso que Paulo fala, né, que a nossa batalha é contra essas fortalezas. Nós temos um outro exemplo, a mulher Ciro-fenícia. Né? Eu não vamos chegar no texto, mas os irmãos se lembram, né? Ela chegou assim, Jesus, tem misericórdia que a minha filhinha está miseravelmente endemoniada. E Jesus olha e diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Paulada, né? Como é que era a estrutura de raciocínio daquela mulher? Porque ela responde a Jesus e diz assim, Senhor, mas inclusive os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O que ela pensava? Como é que era? Ela podia ter uma estrutura de raciocínio toda cheia de vaidade, de orgulho, sair de lá ofendida. Mas ela pensou assim, olha, de Jesus, e para bem da minha filhinha, eu me humilho e aceito até a migalha, porque até a migalha que caia do Senhor, para mim é bênção. E o que Jesus fez? Jesus olhou para ela e disse assim, nunca vi tamanha fé em Israel. Ela foi elogiada pela sua fé, ela foi abençoada por Jesus, a filha dela foi liberta, porque a estrutura de raciocínio dela, as fortalezas se arrebentaram e ela disse, olha, eu não quero viver assim. Eu quero viver aos pés de Jesus, porque não tem lugar melhor do que aos pés de Jesus.
quando a estrutura nossa é uma estrutura de orgulho, de não levar desaforo para casa, né? Mas quando a gente Jesus estava provando a fé daquela mulher e ele usou ela como exemplo para os seus discípulos. E muitas vezes nós não recebemos a bênção de Deus porque nós não temos a humildade de reconhecer que na verdade nada nós merecemos. E quando Deus nos contempla, é por graça. Só por graça. E tem o caso de Marta e Maria, vamos abrir lá em João, no capítulo 11. João, no capítulo 11, quando Lázaro morre. E Lázaro tinha duas irmãs, lembram? Marta e Maria, né? E quando Lázaro morre, Jesus ele demora para ir. Não é isso? Jesus demora 4 dias. Isto é, Lázaro já estava fedendo. E quando Marta sabe que Jesus está chegando, o que ela faz? Ela corre ao encontro de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, no versículo 21 do capítulo 11, vamos ver. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Os irmãos estão vendo? Daí, Marta volta e conta para Maria. Diz assim: Maria, o mestre quer te ver. E daí é Maria que vai agora ao encontro de Jesus. No versículo 32, vamos ver o que acontece. Chegando ao lugar onde Jesus estava, agora é Maria, tá? E vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Qual a diferença das duas? Vamos ler novamente. Olha o versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Nós vemos ali o quê? Uma estrutura de esperança. Agora em Maria, o que nós vemos? Ou melhor, em Maria, no versículo 32. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Só isso. Para Maria, ali era o ponto final. Para Marta, fala a mesma coisa, só que complementa dizendo: porém eu sei que tudo que você pedir a Deus, Ele te dará. Ela tinha esperança. São duas estruturas diferentes. A primeira estrutura é uma estrutura de raciocínio que impede o avanço. A segunda estrutura, né? E a primeira ali de Marta, ela tem esperança. Só que Jesus vê a Maria chorando, e ele chora também. E ele pergunta: onde que está? Onde que ele foi sepultado? E daí eles levam até lá e dizem: olha, já está cheirando mal. Mas Jesus disse: tira a pedra. Eles tiram a pedra daquele sepulcro, né, que eram cavernas assim. Naquele tempo, os sepulcros eram cavernas onde diversos mortos eram colocados. Eles tiram aquela pedra e Jesus, o que ele faz? Jesus, ele diz assim: Lázaro, vem para fora.
Por que Jesus teve que gritar Lázaro? Se Jesus falasse só assim, vem para fora. Hã? O que é? Vinha um monte. Jesus é o Senhor da vida. Todo mundo que foi enterrado ali ia sair, ia ser que nem aqueles filmes, né? Jesus, ele fala, Lázaro, vem para fora. Tem milagres que dependem da mudança de estrutura. Não só milagres, desenvolvimento da vida. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui bem nosso. Há um ano atrás era possível vocês comprarem um apartamento? O que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Estrutura de raciocínio, fortalezas arrebentadas, porque às vezes nós, os mais velhos, a gente chega e ajuda a construir essas sinapses, essas fortalezas. Cuidado, não vai se endividar, cuidado, não compre, cuidado, não dê um passo além das pernas, cuidado, não vai colocar o chapéu onde a mão não alcança. Daí a pessoa cresce assim, passa a vida inteira com aquele cuidado. Só que às vezes Deus diz assim, dê um passo de fé. Daí Deus fala, dê um passo de fé. E você lembra, mas minha avó, minha bisavó, meu trisavô, meu pai, minha mãe, meus amigos, meus tios, minhas tias me disseram que é para tomar cuidado. E Deus falando, vai que eu estou contigo. Se aquela estrutura de raciocínio não for subjugada pela ordem de Deus, se impede o milagre. Se não houver aquela palavra a mais, fundamentada na esperança, fundamentada na fé. Finalmente, irmãos, nós vamos para 2 Coríntios, para que não fique incompleto, no capítulo 10. Então Paulo ele diz assim, olha, as armas que nós lutamos não são humanas, e nós não lutamos segundo os padrões, porque são padrões de raciocínio. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda presunção que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo diz, vamos destruir essas fortalezas, e nós vamos acabar com os argumentos, com os sofismas, com os raciocínios que, por sua arrogância, impedem a obediência a Cristo. E fazer o quê? Levar cativo o pensamento à obediência de Cristo. Como que faz para levar cativo? O que é levar cativo? Aqui Paulo está usando toda essa terminologia, terminologia de guerra, tá? Então as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas para destruir fortalezas, né? Destruir argumentos, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Cristo, levando cativo, prisioneiro, o pensamento. Sabe por que tem que levar prisioneiro o pensamento? Porque você será destruído pelas estruturas de raciocínio, pelas sinapses, pelas fortalezas construídas ali,
que geram pensamento ou pensamentos que se opõem à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Muitas vezes nós não nos desenvolvemos e não crescemos porque os nossos pensamentos precisam ser levados cativos para obedecer a Cristo. Ou você leva cativo os seus pensamentos à obediência de Cristo, ou os pensamentos e suas estruturas o levarão cativos à obediência do mundo, da carne e do pecado. Ou você muda a sua estrutura de raciocínio, ou você estará eternamente aprisionado a ela. Por que tem gente que não consegue ouvir a palavra de Deus? Por que tem gente que não consegue desvencilhar-se das seitas? Por que tem gente que nunca recebe um milagre de Deus? Porque a sua estrutura impede. E é por isso que nós encontramos em Romanos, no capítulo 2, capítulo 12, o que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso pensamento. Se não houver renovação no pensamento, as estruturas continuam, as fortalezas se estabelecem, os raciocínios falsos perduram. Se não houver a mudança radical, levar cativo o pensamento à obediência de Cristo, é você conseguir transformar a sua mente na semelhança da mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, diz assim: mas vocês têm a mente de Cristo. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque parecem loucura e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas logo após diz assim: mas quanto a vocês, há necessidade desse desenvolvimento da mente de Cristo. Como que era a mente de Cristo? Os irmãos sabiam que ninguém, nunca, em todo o Evangelho, permaneceu morto na presença de Cristo? Jesus já foi em algum funeral? Ele esteve em diversos, né? O que acontecia? A mente de Cristo era uma mente de transformar a situação, transformar o sofrimento. Ele via alguém morto e dizia: levanta, e devolvia o filho para sua mãe. Ele via alguém lá morto há 4 dias, de Lázaro, vem para fora. Ele via lá a menina que havia morrido, e todo mundo diz: olha, não adianta. Daí o que Jesus diz? Não, Talita cumi. E ela se levanta e diz que está com fome. Quando Jesus via o leproso, aquele primeiro leproso que Jesus curou, a palavra lá diz que ele estava no estado deplorável, deformado. Ninguém podia, ele já estava na porta da morte. E o leproso naqueles tempos era o cara que era abandonado e não podia voltar para a família, devido à sua condição. Ele estava caindo aos pedaços, seu nariz, sua orelha, seus cotovelos, a sua mão entortada, cheirando mal, purulento. E Jesus, quando viu aquele leproso, diz a palavra de Deus que Jesus o tocou. Sabe qual que é a palavra real ali? Jesus o tocou, que a tradução nossa está: Jesus o tocou, né? Sabe aquele abraço que você dá no seu amigo íntimo? Jesus o abraçou, porque Jesus não suportava, a mente dele era transformadora.
das circunstâncias. Ele abraçou. E aquele homem começou a recuperar a sua pele. E Jesus diz, agora vai lá ao sacerdote, para que ele te dê lá o comprovante de cura, para que você volte para a sua família. Nós temos a mente de Cristo. Jesus, ele não se contenta com famílias destruídas. Ele não se acomoda ao sofrimento do desemprego. Ele não fica calmo e tranquilo diante da dor do outro. Mas para isso precisa haver uma mudança em nós, levando cativo todo pensamento à obediência do Senhor Jesus. Eu não sei como que está a sua vida, talvez você esteja cheio de fortalezas aí na sua cabeça, né? Estruturas sinápticas limitantes da sua vida, do seu progresso, do seu desenvolvimento. É você tendo o anseio de fazer uma universidade de medicina, mas as suas estruturas dizem você é pobre, você é necessitado, é muita competição, tem mais de 500 na tua frente, você não... Mas se de repente fosse diferente, a sua estrutura dissesse assim, Deus é o Deus de milagres, Deus, seus olhos brilham e você segue em frente, mudança, você vai em busca, porque se você baixar a cabeça e disser, não é para mim, está decretado o seu fracasso. Uma vez o povo de Israel estava dominado pelo exército inimigo e Eliseu, ele recebeu uma palavra do Senhor e nessa palavra o Senhor disse que dali um dia a guerra acabaria, a fome acabaria. Em um dia, depois daquele cerco. E o comandante do exército olhou para ele e disse assim, ainda que o Senhor abra janelas nos céus, poderia isso acontecer? Qual a estrutura da mente desse comandante? Era a estrutura da impossibilidade. Eliseu olhou para ele e disse assim, você vai ver isso acontecendo com os seus olhos, porém você não comerá. E o que aconteceu? No dia seguinte, 4 leprosos foram e descobriram que Deus já tinha ganhado a batalha, ganhou a batalha. Voltou e noticiou, os irmãos conhecem a história. Daí lá de dentro dos muros, mandaram pessoas para verificar o que tinha acontecido com o exército inimigo. E nessa saída, os cavalos atropelaram esse comandante e ele morreu. Ele viu com os seus olhos, mas não participou. E o que impediu ele da bênção de Deus que Deus havia dado a todo aquele povo? Foi a sua estrutura, que era pronta para dizer, não vai dar certo, isso não vai acontecer. A batalha é na alma, mas nós temos todos os elementos para vencermos a batalha, alimentando a nossa mente com a palavra de Deus. Vamos fechar os olhos. Senhor, sabemos que muitas vezes nós agimos
com incredulidade, Senhor. Somos condicionados a descrer. Somos condicionados a nem sempre esperar o melhor, mas muitas vezes esperamos o pior. Mas nós sabemos que o Senhor pode mudar a nossa estrutura. Que quando nascemos de novo, a Tua palavra diz que acontece uma mudança de mente, uma mudança no coração, um novo nascimento. E esse nascimento se opera, Senhor, na nossa alma, no nosso ser, no novo espírito que nós somos, com o qual somos renascidos, e com o Teu Espírito que nos enche. Pedimos então a Deus que o Senhor trabalhe essas questões e nós abrimos o nosso coração a Ti para crer, para confiar, Senhor, na Tua graça, no Teu poder, na Tua misericórdia, nas Tuas promessas. Nos colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio ali à esquerda. Vamos cantar Deus Supremo és, soberano em glória. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua majestade, és incomparável em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Amém. Sexta-feira, às 18h30, nós temos nosso culto de oração. E sábado nós teremos nosso ensaio. Teremos um ensaio, né? Dá para manter o ensaio. Domingo que vem, às 18 horas, culto de adoração ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Eu convido o pastor para fazer a oração e a bênção apostólica. Vamos orar. Senhor, obrigado pela comunhão que podemos ter na Tua presença. Obrigado por este culto, pela Tua palavra. Louvamos a Deus, louvamos pela vida da Marilda, mas este ano de vida que o Senhor concede a ela. Continue abençoando a sua vida, abençoando outros aniversariantes que tenhamos nesse mês. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre a vida de todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.